A matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando, nem se aquilo que se diz é verdadeiro. Bertrand Russell. Essa frase afirma que na matemática nunca se sabe do que se está falando. Nunca se sabe do que se está falando. Ou seja, contém a marca de que a matemática é a única ciência exata, uma única ciência exata, em que nunca se sabe do que se está falando. Nem se aquilo que se diz é verdadeiro. Não se sabe do que se está falando e também não se sabe que daquilo que se diz é verdadeiro. Eita! Então, nunca se sabe do que se está falando. Então, contém a marca, a matemática, então contém a marca da inexatidão. Ele falou que é uma ciência exata. A matemática é uma ciência exata. Abstração. Cara, abstração. Abstração? O que tem a ver abstração aqui, né? Vamos segurar um pouquinho. A matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando. Significa então que há uma imprecisão? Ela é uma ciência exata. Inexatidão, imprecisão, ela é uma ciência exata. Essa ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando. Saber do que se está falando ou não saber não significa que há imprecisão e inexatidão. Fora. A matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando, nem se aquilo que se diz é verdadeiro. Isso significa que não há lógica, que não há coerência. A matemática, ela trabalha o raciocínio lógico, concorda comigo? Ela transmite lógica. 1 mais 1 é igual a 2. O resultado, ele transmite uma relação lógica. Concorda comigo? Eu posso não saber do que se está falando, ok. Mas que há uma relação lógica, sim. Beleza? Ok, então não é ilógico. E a matemática, a intenção aqui, não saber do que se está falando, não é porque não há dúvida, não é porque tem a dúvida. Concorda comigo? Ah, terror, aí entra a ideia da abstração, tá? Então, olha só, o que é abstrair? O que é abstrair? É separar. É separar algo de outro. Então, o que eu quero que você observe é o seguinte, olha só o que ele quis dizer. A matemática é a única ciência exata, falando aqui diretamente com você, tá? A matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando. Você já percebeu algumas vezes o seu filho, o seu irmão mais novo, se você não tiver filhos, né? Ou você mesmo, você se lembrar, às vezes você está fazendo lá trigonometria, você está fazendo lá os cálculos e tal, e que você às vezes não sente a aplicação direta daquilo no cotidiano. Como, por exemplo, às vezes acontece no português. O que acontece no português? O português, qual a diferença do português, né, para a matemática ou a física? A aplicação do português é uma aplicação situacional. Você percebe, vai fazer uma interpretação, ou aquilo que é uma regra, por exemplo, você tem um verbo que é transitivo direto, mas numa outra situação ele já vira transitivo indireto, ele já vira intransitivo. Isto é, ele se adapta à situação, ao contexto. A matemática é uma ciência exata, e às vezes a aplicação dela, às vezes a gente não sabe. A gente vai aplicar isso em quê? Tem uma aplicação lógica, mas a gente às vezes não sabe. A gente está estudando ali, fazendo cálculo, porque na matemática muitas vezes o raciocínio se dá em cima dos cálculos. Cálculo, a partir do momento que você está bem do cálculo, você começa a raciocinar a aplicabilidade. É isso. Então a matemática é a única ciência exata em que nunca se sabe do que se está falando, nem se aquilo que se diz é verdadeiro. Por quê? Você tem uma lógica interna. Através dos números e tal, você tem uma lógica interna. E essa aplicação externa, a gente fica meio perdido. Você mesmo já se fez essa pergunta. Estudando, né, a matemática, você já fez essa pergunta. Qual a aplicação disso na vida real? Há uma aplicação, mas a gente fica na dúvida às vezes. E é isso que o autor queria. Então, o que é a ideia da abstração? É abstrair. É abstrair a situação, o contexto, o mundo real, daquelas contas ali, aplicadas naquele momento, beleza? Então é a dissociação com o contexto, coisa que não dá para acontecer com o português.
Não dá para acontecer com o direito, mas com a matemática sim, essa dissociação, beleza? Essa abstração, por isso alternativa B de bola, tudo bem? Então, a abstração é a ação ou efeito de abstrair, de isolar mentalmente um elemento, uma propriedade de um todo, para considerar individualmente. É essa relação de abstração que a gente contou aqui. Show de bola?